Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 8. Atos, capítulo 8. Um texto já conhecido da amada igreja, a partir do versículo de número 9. Eu queria falar hoje sobre o coração do falso crente. Nós temos nos deparado com muitos evangélicos, mas com pouco poder. Nós temos nos deparado com muitos crentes, mas um testemunho quase nulo. Nós temos nos deparado com pessoas que se dizem apaixonadas por Jesus, mas nestas mesmas pessoas não há qualquer tipo de renúncia. Nós temos visto muitos batismos e poucas profissões verdadeiras de fé em Cristo Jesus. O inimigo tem infiltrado no meio para tentar arrebentar com a igreja do Senhor. Nós sabemos que a igreja verdadeira, ela prevalecerá e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos, porque muitas vezes nós falaremos assim, olha, só viraremos crentes se houver perseguição. O diabo tem que usar dessa artimanha da perseguição. Mas e a dissimulação? Que é tornar as pessoas hipócritas e fingidas, que é entrar nos corações e produzir falsos obreiros e falsas confissões e conversões de fé. Será que nós nos atentamos para isso? Nós não temos vivido no nosso país perseguição, mas nós temos vivido a dissimulação. Nós temos visto e nos deparado falsos obreiros que têm extorquido a igreja, que têm roubado sonhos, que têm roubado o coração das pessoas, que têm conduzido pessoas a um caminho distante do Senhor. E isso tem me perturbado muito. Muitas pessoas declaram que Satanás é um derrotado. E ele é mesmo. Há uma sentença contra ele, que o próprio Senhor deixou. Ele será lançado no inferno. Mas é interessante que, enquanto isso não ocorrer, ele está vivo e operante. E ele permeia a igreja do Senhor. Algumas pessoas dizem, olha, mas o diabo jamais entrará no templo. Eu quero trazer à sua memória que ele estava nos céus. E foi lá que ele se rebelou e lá que ele caiu. Eu quero dizer a você que Satanás estava no Éden, antes que o homem pecasse. E lá ele colocou dúvida no coração de Eva. E Eva pecou e Adão, por sequência, pecou também. E todos nós herdamos o pecado. Eu quero dizer a você que ele não brinca e que ele vem para matar, roubar e destruir. E que talvez você não tenha cuidado das brechas que ele pode estar tentando entrar na sua casa, na sua vida, na sua família. E talvez você seja pego de surpresa, porque muitos o subestimam, mas grande é o perigo. Eu queria ler esse texto. Ele começa no versículo 9 do capítulo 8 de Atos, e diz a palavra do Senhor. O que é isso? É um topete? Está para cima? Eu tenho que ler algumas mímicas ali, está passando a mão, deve ser um topete. Diz a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muito os iludira com mágicas.
Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiros, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, da tua maldade, e roga ao Senhor. Talvez te seja perdoado o intento do coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua compaixão para com as nossas vidas. Não somos merecedores de nada, tudo é um dom gratuito do Senhor para conosco. Nós estamos aqui, Senhor Deus, para suplicar que nos dê a revelação da tua palavra, Senhor Deus. Que a tua verdade penetre os nossos corações, que a tua verdade venha lapidar os nossos corações, venha forjar o nosso caráter para termos o caráter de Cristo Jesus. Senhor Deus, temos pecado contra o Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, mas nós não temos amado o pecado, Senhor Deus. E nós queremos, Senhor Deus, suplicar: vem sobre esse lugar, enche-nos com teu Espírito Santo e dirige, Senhor Deus, todo momento onde a tua palavra será aqui falada, Senhor Deus. Que seja a tua vontade expressada através de um homem imperfeito. Tem misericórdia também dessas pessoas que estão aqui, Senhor Deus. Elas vieram, Senhor Deus, umas vieram de mais longe, outras vieram até enfermas, Senhor Deus, mas elas vieram porque têm carinho com a tua palavra, têm amor pela tua palavra e vêm aqui declarar que necessitam da tua verdade. Faz um milagre aqui, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. O coração do falso crente. Meus irmãos, nós nunca vivemos um tempo tão parecido como esse de Simão. As igrejas estão cheias, mas os corações estão vazios. As estratégias usadas para atrair as pessoas não são estratégias bíblicas, mas são estratégias da carne, do homem, da sabedoria, do conhecimento humano. E eles têm tentado atrair as pessoas. E nós temos que tomar cuidado, porque o inimigo ele usa de certas artimanhas, que muitas vezes, quando estamos visualizando as coisas desse mundo, nós não conseguimos detectar. Não há discernimento espiritual suficiente para que detectemos. Por isso nós temos que colocar os nossos olhos na palavra, os nossos olhos em Cristo Jesus e pedir por sua misericórdia. É interessante que Filipe estava pregando a palavra em Samaria, uma terra inimiga dos judeus, uma terra onde ela tinha a fama de ter pessoas misturadas, de raças misturadas, que não tinham sequer o privilégio de entrar num templo de adoração dos judeus. Mas é interessante que no versículo 4, voltando um pouquinho, diz a palavra: entre mentes os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra. Aqueles homens, eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo afrontados, e muitos saíram de Jerusalém, e Filipe foi parar em Samaria. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo.
Nós temos falado aqui nessa igreja, nesse templo, que as pregações, elas não têm mais Cristo como centro, elas não têm mais a cruz como a suficiência, elas não têm mais o sacrifício de Jesus como a única resolução para os nossos pecados, o único meio de salvação do homem, mas ele não inventou, ele anunciava Cristo Jesus, e diz a palavra que as multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia. Olha que maravilha, quando você prega Cristo, há conversões, quando você prega Cristo, as pessoas se interessam, quando você prega Cristo, há realmente sinais operando, e nós precisamos voltar a pregar a Cristo. Diz a palavra que os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. Havia também um homem aqui, um homem que, ele era um homem místico, era um homem que praticava o ocultismo, talvez ele fazia leitura da mão, talvez ele formatava um horóscopo, talvez ele tinha astrologia no seu coração, mas diz a palavra que esse homem era seguido por muitas pessoas, e o povo de Samaria estava todo aos pés dele, e davam ouvidos do maior ao menor ao que ele dizia, e muitos criam realmente que ele era o grande poder de Deus, até que Filipe chega nesse lugar. Filipe chega nesse lugar, e diz a palavra que quando deram crédito a Filipe, olha que maravilha, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu? Muitas pessoas iam sendo batizadas, tanto homens quanto mulheres. E Simão também, ele viu que a freguesia dele debandou. Ele viu que aquele povo que o seguia, aquele povo que estava acreditando que era o grande poder, quando ouviram falar do verdadeiro poder, daqueles que comanda todas as coisas, do Senhor que criou os céus e a terra, o povo se rendeu então à palavra do Senhor. E este homem, diz a palavra, que ele não ficou para trás, diz que ele abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando exatamente os sinais. Vocês já viram pessoas que abraçam a fé? Pessoas que começam a andar com pregadores, andar com líderes de célula, andar com uma pessoa que é crente no Senhor Jesus? Vocês já viram pessoas que acompanham realmente as coisas de Deus, que são frequentes aos cultos, que são frequentes à explanação da palavra, às escolas bíblicas, mas pessoas que ainda não conheceram Jesus? É o caso desse homem. Esse homem, ele abraça a fé, mas ele abraça a fé exteriormente. Ele não tem o seu coração dobrado diante de Cristo Jesus, ele não tem o seu coração convertido a Cristo Jesus, mas ele tem um desejo que é incontrolável. Ele quer prevalecer sobre toda a situação. E eu queria apresentar aqui umas características do falso crente. Um homem com práticas que confrontavam a palavra de Deus. Meus irmãos, quem é você fora desse templo? Quem é você no seu trabalho? Quem é você no seu casamento? Quem é você no tratar com seus filhos? Quem é você, jovem, no tratar com seus pais? Quais são as suas práticas? Quem é você, jovem, no WhatsApp? Quem é você, homem e mulher, no Facebook? Quem é você quando você liga o seu aparelho de televisão? Quem é você quando ninguém está te observando? Quais são as suas práticas? Quais são as suas ações? Nós precisamos entender que aquilo que nós fazemos lhe mostra quem nós somos, que as nossas práticas indicam que tipo de árvore nós somos, uma árvore que produz frutos bons ou uma árvore que não produz nada, seus frutos são ruins e não servem para nada. As pessoas muitas vezes têm falado de Deus, mas não têm vivido aquilo que Deus espera. Este homem, ele estava ali abraçado na fé, mas o seu coração não estava em Cristo Jesus, e as suas práticas não eram aquelas que confessavam que Jesus era o Senhor. E eu queria que você olhasse para dentro do seu coração agora. As suas práticas confrontam a palavra do Senhor? As suas práticas vão de encontro àquilo que Deus quer
ou as suas práticas são totalmente contrárias àquilo que Deus espera. Nós vivemos um tempo onde o eu tem sido massageado nas nossas vidas. Uma vez, essa semana, alguém perguntou para mim, é impossível um homem virar a face. As pessoas não têm dado crédito ao que Jesus falou. Dê a outra face. Dê a outra face. As pessoas têm tido dificuldade de buscar agradar a Deus. As pessoas têm tido dificuldade de falar e viver as Escrituras Sagradas. Essa semana, eu estive numa marmoraria e eu combinei um serviço com uma pessoa. E esse jovem virou para mim e lançou no meu coração Romanos 8,18. E ele disse para mim, eu sei que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados à glória do Senhor Jesus a ser revelada em nós. Eu falei, amém, meu irmão. Eu gostei dessa palavra. Que Deus te abençoe. Eu combinei o serviço com ele e fui embora. E eles mandaram as primeiras pedras para mim de granito. E uma delas veio rachada. E até com massa atrás. E eu liguei e falei, olha, a pedra veio rachada. Ele falou, não está rachada. Eu falei, bom, amanhã a gente conversa. E falei para ele, instale essa pedra rachada. Eu quero me redimir do que eu fiz em Alfenas um tempo atrás, que eu testemunhei aqui, eu não me pareci com Cristo. Instale essa pedra rachada. E o pedreiro instalou essa pedra rachada. E no outro dia eu falei, eu vim te pagar. E paguei. E falei, olha meu irmão, você me mandou uma pedra rachada. E ele ficou preocupado, eu falei, mas eu não vim reclamar, eu vim te pagar. Toma aqui o seu dinheiro. Mas lembre-se, nós não podemos ser somente aqueles que relatam a palavra do Senhor. Você me mandou Romanos 8,28. Mas eu quero dizer a você que mais que falar Romanos 28, eu e você precisamos praticar Romanos 8,28. Eu tomei um prejuízo financeiro, mas eu não cometi o mesmo erro que eu cometi em Alfenas, quando eu achei no direito que eu tinha que colocar a pessoa no lugar dela. E eu senti que eu fiquei um pouquinho mais crente esse dia. Não porque eu sou bom, meu coração queria brigar com ele, mas a misericórdia do Senhor, ela acalmou a minha vida. E eu queria que ele também entendesse, que ele recebesse essa palavra com muita doçura e mansidão, para que ele pudesse repensar em não falar somente a palavra, mas viver a palavra do Senhor. Meus irmãos, eu tenho errado demais nas minhas práticas, não porque eu ame o pecado, mas porque muitas vezes a virtude do crente não está na ação, mas na reação. E na maioria das vezes nós não sabemos como reagir diante das situações segundo o caráter de Cristo. E é aí que nós erramos mais nas reações do que nas ações. E eu queria que você entendesse que um homem tem que ter práticas que realmente estão de acordo com a palavra de Deus. O segundo problema de um homem que parece ser crente, mas não é o orgulho. Este homem alegava ser o grande. Este homem, ele estava entusiasmado porque tinham pessoas aos seus pés. Diz a palavra que ele praticava mágica, que ele iludia o povo de Samaria e que ele insinuava ser o vulto, ao qual todos davam ouvido, do menor ao maior, dizendo, este homem é o poder de Deus, chamado o grande, e aderiram a ele, porque eles os iludira com a mágica. Meus irmãos, nós temos que orar todos os dias. Quando eu pregar a palavra aqui, ou qualquer pessoa subir nesse púlpito, confira na palavra. Não pegue sem conferir. Não pegue se não estiver de acordo com a verdadeira palavra do Senhor. Eu posso errar,
Você não vai achar dificuldade em achar erros na minha pregação e exposição da palavra. Mas você não vai achar um erro se você abrir esse livro, amar essa palavra e buscar entendimento através dela. Nós erramos, mas Deus não erra. E a sua palavra é perfeita e absoluta na vida daquele que ama a Cristo com todo o seu coração. Não há como achar um erro, uma vírgula mal colocada na palavra do Senhor, se você o ama, e se você entregou a vida a Ele, e se você o tem como único e suficiente Salvador. O orgulho pode matar vários crentes. A palavra do Senhor diz que a soberba precede a ruína. O orgulho nos leva à queda. As pessoas estão se admirando, porque outras a estão elogiando. O elogio é mais fácil de derrubar um pregador do que uma exortação que ele recebe. É muito mais fácil você derrubar uma pessoa com um elogio do que com uma exortação. Com uma exortação ele vai ficar um pouco assim mordido, ele vai ficar um pouco travado, mas ele vai buscar crescimento, ele vai orar, ele vai aprender a depender de Deus. Mas o orgulho nos deixa totalmente distantes da vontade de Deus, porque nós nos consideramos o máximo, e aí é o perigo sobre as nossas vidas. Eu queria que você entendesse que você tem que ter como comparação na sua vida Cristo Jesus, e não você mesmo. Nós falamos sobre isso semana passada. Quando você se achar bom, olhe para Cristo Jesus. Aí você vai ver qual realmente é a sua classificação. Quando você se achar perfeito, olhe para Cristo Jesus. E aí você vai saber qual a sua qualificação. O orgulho tem derrubado muitas pessoas no meio em que nós vivemos. Não deixe que o orgulho suba na sua vida. Este homem era arrogante, este homem era orgulhoso, este homem queria as pessoas dependentes dele, este homem queria produzir nas pessoas algo que realmente ele não tinha. Este homem iludia, este homem, ele mentia para as pessoas e deixava as pessoas totalmente dependentes dele. Nós não podemos deixar as pessoas dependentes de nós. As pessoas têm que ser dependentes de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para pregar a nós mesmos. Nós fomos chamados para pregar a Cristo Jesus. Por isso, nós temos que pregar muito mais a palavra do que os nossos testemunhos. Os nossos testemunhos são frágeis, como esse que eu acabei de dar. Essas experiências não podem dar conversão a um crente. O que pode dar conversão a um crente é a palavra de Deus. Por isso, ame a palavra de Deus. Tenha realmente um coração voltado para ela. Terceira coisa que eu aprendo aqui: um homem que entra para a igreja visível. Essa igreja que nós estamos, mas que jamais participou da igreja invisível, aquela que só o Senhor sabe quem são. As pessoas hoje estão querendo se batizar. Elas falam: eu quero batizar, por quê? Por quê? As pessoas não sabem por que querem descer as águas. A resposta que eu mais sonho ouvir de uma pessoa quando ela chegar a falar: eu quero passar pelas águas. E eu pergunto: por quê? Porque eu era um perdido e eu fui encontrado por Cristo Jesus. Ele transformou a minha vida. Difícil encontrar essa resposta, por incrível que pareça. Eu roubava e não roubo. Eu matava e não mato. Eu adulterava e não adultero mais. Eu fornicava e não fornico mais. Eu mentia e deixei a mentira. Eu gostava de fazer contendas e não gosto mais. Porque Cristo Jesus é a razão da minha vida. Meus irmãos, o que eu preciso conversar com uma pessoa mais para batizá-la? Mais nada. Isso é o suficiente. Este homem aqui diz a palavra que ele viu aquilo que Felipe fazia. E ele viu as pessoas indo a Felipe, e diz a palavra: o próprio Simão, versículo 13, abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Felipe. Felipe anunciou o evangelho da graça e o nome de Jesus. Homens e mulheres creram, diz a palavra, mas um homem chamado Simão, ele abraçou a fé. É o que mais temos hoje na geração evangélica. Homens e mulheres que abraçam a fé como Simão abraçou. Homens e mulheres que gostam de ser gospel, que gostam de aderir a uma igreja evangélica. Homens e mulheres que acham que ser cristão é uma moda, que ele pode ou não pode fazer parte. Então, de repente, ele simpatiza com isso e vem para o nosso meio e canta louvores e se veste de uma maneira adequada e começa a falar das coisas de Deus, mas nunca viveu Cristo Jesus no seu
coração. Tem outra coisa no final do versículo 13, que tem chamado muita atenção das pessoas, e que as pessoas têm buscado muito, e que muitos têm se dito cristãos, mas não são. Por quê? Por causa dos sinais e dos grandes milagres que Deus ainda tem operado. As pessoas estão sedentas por sinais e milagres, não por conversão. As pessoas estão sedentas por alívio de situação, não por conversão. As pessoas estão sedentas por cura de saúde física, não por conversão. As pessoas estão querendo restauração de casamento, não conversão. É um Deus utilitário que eles estão buscando. É um Deus que possa lhes servir. E como Filipe, ele estava no poder do Senhor operando sinais e maravilhas, Simão também prestou atenção nisso. E Simão gostou disso. Você ama Cristo Jesus ou você abraçou a fé e não tem nenhum compromisso com Cristo Jesus? Talvez você esteja dentro da igreja evangélica há muito tempo. Talvez você tenha tido uma vida até que mostra para nós que você é um crente no Senhor Jesus. Mas a pergunta é, você é um crente no Senhor Jesus? Você já teve o novo nascimento? Aquele que não é da carne, mas vem do Espírito Santo? Você é uma pessoa impelida pelo Espírito Santo de Deus? Ele governa a sua vida? Ele habita no seu coração? O seu coração é cheio do Espírito Santo? A sua vida, quando você abre a boca, ela fala das coisas dos céus ou das coisas aqui da terra? Como tem sido o seu testemunho? Como tem sido a sua vida? Você tem realmente mostrado Cristo Jesus em todas as suas ações? As pessoas pensam que podem ter uma vida dentro da igreja sem Cristo Jesus. Mas sempre isso cai. Porque elas não têm essência. Simão mostra a sua essência. E é interessante que, quando ficaram sabendo em Jerusalém que Filipe operava e que as pessoas estavam crendo, e Filipe pregava a palavra e muitos creram, o Senhor confirmava o apostolado, o Senhor dava agora uma divisão de águas aqui. Quando os apóstolos chegavam, expunham as mãos e eles ficavam cheios do Espírito Santo. Então Pedro e João foram enviados para Samaria, para que impusesse as mãos sobre aqueles novos convertidos. E esses novos convertidos receberam realmente o Espírito Santo de Deus. E Simão, quando viu aquilo, porque não era um crente verdadeiro, e aí Simão mostra o que ele era. Diz a palavra, então lhes impunham as mãos, versículo 17, e recebiam o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Para quê? Para que também ele recebesse esse poder do céu e do Espírito Santo. O não crente mostra a sua essência. Qual que é a essência desse homem? Devassidão, corrupção, venda e compra das coisas de Deus. Nós encontramos muitas pessoas, e você vai se deparar na sua vida, que elas são pessoas devassas, que elas são pessoas corruptas, que elas estão no nosso meio, mas que elas não têm Cristo Jesus, e que lá na frente você vai conhecê-las. Por isso eu digo, não se dobre diante de homens, não coloque a sua fé e a sua esperança em homens, que seja pastor, que seja líder, que seja um irmão amado, não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Cristo Jesus, porque os homens vão te decepcionar, os pastores vão te decepcionar, as pessoas vão te decepcionar, mas Cristo Jesus não, jamais te decepcionará, porque Ele é o homem da verdade, Ele é o Cristo, Ele é o Filho de Deus, nele não há erro. Olhe para Cristo Jesus. Eu tenho visto tantas pessoas convertidas a pastores, a cantores, eu tenho visto tantas pessoas convertidas a homens se intitulando apóstolos, bispos, vice-deus, sei mais o que, Jesus 2, tem cada título hoje, parece que vai crescendo patente, parece hierarquia. Pessoas que têm chamado os holofotes para si mesmo. E é interessante que essas pessoas têm muitos adeptos. E essas pessoas têm extorquido o povo. Essas pessoas têm defraudado o povo. Mas o povo tem ido atrás da sua própria cobiça. Por isso também são culpados diante de Deus. Este homem era um homem devasso. Este homem era um homem corrupto. Este homem não tinha Jesus. Este homem não tinha o Evangelho. Esse homem não tinha nada com o reino de Deus. E você se deparará com pessoas assim.
E talvez você seja uma dessas pessoas. E eu falo isso não para te humilhar, mas para que você atine, para que você tenha um start. E se você estiver nessa situação, para que você tome um novo procedimento e busque a Deus. Se dobre diante do Senhor, implore por misericórdia. E este homem, então, ele mostra para nós uma interessante lição. Um coração endurecido pelo pecado que não se arrepende. É interessante que ele recebe uma exortação de Pedro, versículo 20. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tem parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Uma palavra dessa era para nós cairmos de joelho. Uma palavra dessa, se nós recebêssemos uma dessa, era para nós nos prostrarmos diante do Senhor. Era para nós reconhecermos o nosso erro. Mas muitas vezes você está dentro da igreja, mas está brincando com o pecado. Você está dentro da igreja e sabe o que é pecado, o Espírito Santo tem te revelado o que é pecado, mas você tem extinguido o Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo tem mostrado o caminho da salvação, Jesus Cristo, e você tem entristecido o Espírito Santo. E você tem resistido ao Espírito Santo. E talvez daqui um pouco a sua consciência fique como a de Simão, endurecida, cauterizada, totalmente insensível à palavra de Deus. Será que você tem observado o que a palavra tem dito a você nesses últimos dias? Você tem observado que você pode estar na mesma situação que Simão? Versículo 22, arrepende depois da tua maldade e roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. O homem iníquo é um homem sem lei, ele não teme a Deus, ele não obedece à lei, ele não ama a palavra, ele descarta a palavra da sua vida. Um homem que é avesso às coisas de Deus, um homem que é avesso à Escritura, um homem que não tem no seu coração que a Escritura vale mais que o ouro e a prata, um homem que não tem o desejo de guardar no seu coração a palavra do Senhor para não pecar contra o Senhor, um homem que não observa os preceitos do Senhor, um homem que afronta a palavra de Deus. Este homem, ele não se dobrou diante do Senhor. Respondendo, porém, Simão lhe pediu: rogai por mim, pois, ao Senhor, para que nada do que disseste sobrevenha sobre mim. Este homem temia o juízo, mas não temia o juiz. Este homem, ele estava com medo do que poderia lhe ocorrer, mas ele não queria se dobrar diante do justo juiz e tê-lo como Senhor da sua vida. Um homem com o coração cauterizado, um homem com a mente cauterizada pelo pecado, um homem que ama o pecado deliberadamente, é um homem que não tem nada com Deus e que possivelmente não receberá a salvação em Cristo Jesus. Eu quero deixar uma palavra aqui que está em Hebreus capítulo 3, uma palavra muito dura, uma palavra muito forte, que foi dado àqueles que estavam no meio do povo de Israel. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo de número 7. Vou dar um tempo para vocês acharem, localizarem. Hebreus 3, 7 diz a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso de coração, de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, para que não sejam endurecidos pelo engano do pecado, porque nós temos tornados
participantes de Cristo, se de fato guardamos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos, enquanto te diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Quando eu amo o pecado, eu sou incrédulo. E quando eu sou incrédulo, eu serei descartado. Eu serei colocado à esquerda do Senhor, para aqueles que amam a iniquidade, para aqueles que praticam a iniquidade e para aqueles que não entrarão no descanso do Senhor. Não endureçam o coração no tempo que se chama hoje. Não endureçam o coração. Quebrantem o coração diante da palavra do Senhor. Leiam a Bíblia. Orem. Suplique por entendimento. Suplique. Talvez você esteja achando que você é o maior crente que tem em Poços de Caldas. Talvez você não seja justificado ainda em Cristo Jesus. Há uma solução para todos os que não foram justificados em Cristo Jesus. A porta da graça está aberta. Vá até ela. Ame a Cristo Jesus sobre todas as coisas. A porta da graça, ela pode tirar você da condenação e te colocar em Cristo Jesus. E mais daqui a uns anos, certamente estaremos com Cristo Jesus. Meus irmãos, a igreja, ela precisa entender, ela precisa cuidar. Meus irmãos, a mente cauterizada é consequência do pecado contínuo. Começa a pecar, sabe que é pecado, e não toma providência. Isso vai trazer entre você e Deus uma separação. Eu queria que você prestasse muita atenção no que diz a palavra do Senhor. Eu queria que você tivesse um apego tão grande à palavra do Senhor. Quando nós amamos o pecado, o nosso senso do que é certo ou errado, ele vai diminuindo. E nós vamos apreciando as coisas que são ruins e que desagradam ao Senhor. O Senhor Deus, Ele tem a misericórdia sobre cada um de nós. E o Seu Espírito Santo tem nos orientado quais os passos devemos seguir. Mas muitas vezes, nós resistimos a esse Espírito. Nós entristecemos. Nós extinguimos realmente Ele. Eu queria que você analisasse o seu coração. Eu queria que você analisasse a sua vida. A sua mente está cauterizada e insensível? Ou você tem amado o Senhor de todo o seu coração, de toda a sua vida? Você sabe onde há um pecado de estimação na sua vida? Confesse-o, abandone-o. Há tempo ainda. Deixe fora da sua vida esse pecado. Vá a Cristo Jesus. Suplique pelo perdão. E comece uma nova vida em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é misericordioso. Ele é tão misericordioso que Ele tem prazer no perdão. Eu vou deixar o último versículo, 1 João. O último versículo que nós vamos ler nessa noite, se assim for da vontade do Senhor. Lá no finalzinho. João capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai,
Jesus Cristo, o justo. O pecado não é um desejo do seu coração, mas ele acontece. O pecado não é a sua proposta de vida, mas ele acontece. Vá a Cristo Jesus, se arrependa, clame pelo perdão. Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados. Que Deus te abençoe, que você possa experimentar das coisas maravilhosas de Deus. Tome cuidado, o coração do falso crente, ele será expulso da presença do Senhor no último dia. Nós não teremos o jeitinho brasileiro para entrar no gozo do Senhor e no descanso do Senhor. Converta-se, arrependa-se, vá a Cristo Jesus. Eu te convido a ficar de pé. Convidar a pastora Joelma hoje aqui, para encerrar, orando, por favor. No nome de Jesus, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Deus tem sido misericordioso para conosco. E eu queria que fosse um momento muito teu agora de oração. Um momento onde você vai realmente se derramar na presença do Senhor em oração. Deus te deu esses irmãos para você congregar. Isso tem sido uma bênção e um privilégio de Deus. Comece a orar ao Senhor. Comece a pedir o perdão pelos pecados. E receba essa oração no nome de Jesus. Santo e maravilhoso Deus, nós nos submetemos à Tua palavra nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa estar mesmo trabalhando na nossa vida, Senhor Deus. Veja mesmo, Espírito Santo, onde nós temos Te ofendido, onde nós temos errado, onde nós temos feito coisas que temos deixado de estar perto do Senhor, e nos ajude, porque o Senhor é aquele que nos convence. Por isso nós queremos mesmo nos submeter diante da Tua palavra nessa noite, Pai. Sonda os nossos corações, sonda as nossas vidas, vê se há em nós, Senhor, algum caminho que nos tem feito ficar longe de Ti, mas nos guie, Senhor, para a Tua presença preciosa, maravilhosa. Nós queremos, Senhor Deus, nesse tempo que nós temos vivido aqui ainda nessa terra, Senhor, ser, Senhor Deus, vasos nas Suas mãos, ser usados pelo Senhor. Quando nós olhamos para a vida desses apóstolos, Senhor Deus, quantos sinais, quantas maravilhas, quanto poder do Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nos dispondo diante do Senhor nessa noite, Pai. Nos encaminha para dentro da Sua vontade, nos encaminha a viver aquilo que o Senhor tem, Senhor, para as nossas vidas, porque às vezes nem nós mesmos sabemos, Senhor. Os nossos olhos muitas vezes estão voltados para tantas coisas e deixamos de olhar, Senhor, para o precioso. Mas a Tua palavra diz, Senhor, se apartarmos o precioso do vil, nós seremos como a Tua boca, Senhor Deus. É o que nós queremos nessa noite, Senhor. Nos ensina a apartar o precioso do vil, Pai, para sermos como a Sua boca. E agora, Senhor, nós, como igreja do Senhor, nós queremos Te pedir, Espírito Santo de Deus, trabalhe mesmo os nossos corações, as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, que essa semana, Senhor, seja semana de reflexão, seja semana, Senhor, de conserto, seja semana, Senhor, de meditarmos, de ruminarmos mesmo a Sua palavra e colocarmos em prática, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Que o Teu amor, a Tua graça, a Tua misericórdia, Senhor, nos alcance mesmo nessa noite, Pai, no poder que é no nome de Jesus. Agora nós estamos indo para as nossas casas, Senhor Deus, mas, Senhor, o culto continua, porque só o Senhor é digno de ser adorado, de ser louvado e glorificado, Pai, em um nome precioso de Jesus. Amém? Glória a Deus.